Olá, eu sou Tiago Lucena, seu professor de Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS. Estamos começando agora a nossa videoaula número 7. Vamos comigo? Então, meus caros, minhas caras, eu gostaria de iniciar essa reflexão, né? É sempre bom lembrar que esse vídeo é sempre um vídeo inicial, né? Seja bem-vindo, né? Eu gosto sempre de relembrar em cada um dos vídeos, porque na verdade nós aprofundamos as ideias que estão nele, que estão contidas neste vídeo, na hora que nós nos encontramos na aula síncrona, né? E claro, todos vocês têm lido o texto de base, o texto de referência, que faz com que essas ideias que estão apresentadas aqui fiquem sempre muito mais claras, algumas delas até óbvias e esperadas, o que é muito bom para a nossa aprendizagem. Então, eu disse que, repetindo o que eu acabo de dizer, nós vamos aprofundar as ideias na hora da nossa aula síncrona. Quando esse texto, Tecnociência e Globalização, da professora Maria da Conceição de Almeida, foi escrito, na verdade foram duas conferências que a professora ministrou, que juntas viraram esse texto, que saiu num livro que já está na segunda edição, chamado Cultura e Pensamento Complexo, uma indicação interessante. É um livro que congrega textos da professora Maria da Conceição de Almeida, Ceissa Almeida, como é conhecida, e do professor Edgar de Assis Carvalho. Foi publicado pela editora da UFRN. No texto em questão, a professora diz lá no resumo, né, que quando ministrou as conferências era início dos anos 2000, né, início deste século 21, que ainda é muito jovem, mas estava ali, no limiar, né, 2001, 2002, e naquele momento, aí não é exatamente o que a professora diz, mas assim, lembrando do contexto do início dos anos 2000, havia muito fortemente propagado pelos canteiros, pelos outdoors, pela própria internet, em todos os lugares a novidade, não é, do ensino à distância. Novidade com aspas, porque o ensino à distância já existia de outras formas, né, por correio, tinha pela própria televisão, pelo rádio, mas o ensino à distância dentro ou a partir da rede, né, da internet. E aí existia não somente isso, mas também a popularização dos trabalhos já com a possibilidade de acontecerem remotamente, sobretudo naquele momento, pela utilização do e-mail, né? Incentivava-se a construção de endereços de e-mail, eles começavam a ficar gratuitos, né? Porque inicialmente era mais complicado, eram pagos e tal, e havia um incentivo a que as pessoas tivessem um endereço, né? Um novo endereço, um e-mail, né? E aí poderíamos trocar nossas correspondências e inclusive de trabalho. Mas junto com essas novidades que apareciam, existia um discurso de convencimento muito importante. E esse discurso dizia: estude online, estude à distância, trabalhe online, trabalhe à distância. Com isso você terá muito mais tempo para aproveitar as coisas boas da vida. Era mais ou menos esse o slogan. Claro, mudava de marca para marca, mas era basicamente essa promessa que nos era feita naquele momento. E aí é importante agora, passados 20 anos, né, perguntar: temos mais tempo? Tem outra pergunta também interessante. Isso é muito importante ser feito agora, né? Porque esse vídeo, quando for visto daqui a também, quem sabe, outros 20 ou muito mais anos para frente, de perguntar: era isso mesmo? Deu certo o ensino à distância, o trabalho à distância? É essa a melhor alternativa? Não nos encontrarmos, por exemplo? E o calor humano? O famoso calor humano, onde é que fica? Mas voltando especificamente para falar da experiência do tempo, é bem interessante que a professora tenha feito essa reflexão ali no limiar, né? De fato, ali tínhamos a mudança não só de ano, mas de século e de milênio, né? Era bem aquele momento de colocar as coisas na balança, de olhar, de suspender o passo, olhar a caminhada, não só nossa pessoal, mas da nossa espécie, e começar a fazer projeções mais concretas, porque muitos foram os pensadores que fizeram projeções ainda no século XX de como seria, como poderia ser o século XXI. E aí, ali já estávamos no século XXI, como estamos agora, e ainda não fazemos ideia do que fazer com ele,
mas estamos vivendo a experiência do presente. Nesta videoaula, prioritariamente ou inicialmente, vamos falar sobre o tempo, aquele que nos fascina, que baliza todas as coisas e que, diferentemente da arrogância humana, que acha que toda a marcação do tempo tem a ver com as ideias que ela constrói sobre ele, o tempo independe da nossa presença e do pensamento que construímos sobre ele. Mas, como é prerrogativa de nossa espécie, é sempre importante pensar o tempo. Mas mais do que isso, é urgente viver o tempo. Há outras formas também de viver a experiência do tempo e de marcá-lo. E vou falar um pouquinho para vocês de cada um deles, e eu divido, baseado no texto da professora Maria da Conceição de Almeida, chamado Tecnociência e Globalização. Dividimos em 3 formas de pensar o tempo. Vamos lá? E aí eu mostrei para vocês essas folhas no chão, né, e essa árvore aqui que está sobre nós, suas folhas amareladas, para falar de um dos marcadores do tempo, né, quando esse humano, essa espécie começa a construir uma ideia, ou melhor, uma consciência de tempo. Ele olha para seu entorno, ele olha para a natureza estendida e começa a contar. Mas ele só começa a contar depois de perceber que há um padrão que religa todas as coisas, e esse padrão é sempre cíclico, sempre é feito de retornos e reinícios. E aí as folhas caem no outono, né? Nós demos esse nome de outono. Depois a temperatura cai e nós temos aí isso, nome de inverno. Depois as flores começam a desabrochar e chamamos a isso de primavera. Depois a temperatura sobe, chamamos a isso de verão. E esse é só um dos marcadores, entre tantos que criativamente fomos decidindo a partir de nossas observações e construindo, nomeando, chancelando. E pensar o tempo é muito mais, ou vai muito mais além do que apenas observar os fenômenos dessa natureza estendida que se recompõe, que se autodestrói, que volta a brotar, que volta a nascer, que volta a crescer. A segunda possibilidade que a autora nos mostra de apropriação, não é, do tempo e percepção do tempo é o tempo como mitologia, que aí está na matriz mesmo mítica de todos nós. Mas aí é aquilo que eu disse, depois que percebemos a degenerescência de nós mesmos, não é, o quão perecível somos, o quão a vida é rápido, pode passar muito rápido para todos nós vamos construindo várias experiências que estão na estrutura dos nossos mitos, que se expressam muitas vezes nos rituais, e aí vamos construindo uma série de rituais para trocar o viver para viver, como diz Maturana, pelo viver para ritualizar a vida. Que rituais são esses? Poderíamos passar aqui a vida inteira linkando e listando os tantos rituais que fazemos, desde os mais básicos, que são muito individuais, como a forma como acordamos e como encaramos o nosso trabalho, nossa higiene pessoal, etc., até alguns rituais que chamamos de ritos de passagem na antropologia, que posso citar aqui. O nascimento, toda a preparação para o nascimento de uma criança, o batismo, que aí isso varia, isso tem a atmosfera da religiosidade, então isso varia de religião para religião, que é sempre aquele ritual de iniciação num tipo de fé. Aí temos, no Brasil comemoramos 15 anos, nos Estados Unidos Sweet 16, que é os 16 anos. Temos o ritual da formatura, que é um rito de passagem. É interessante porque vocês vão viver, uns já viveram, muitos de vocês viverão esta experiência, que é, na noite da colação de grau de vocês, no Brasil, vocês entram naquele salão, estudantes de ciência e tecnologia. E depois, diante da autoridade competente, da família, da sociedade, dos colegas, vocês vão passar e atingir um outro espaço, vão vestir-se de um novo significado. Passarão a bacharéis em ciência e tecnologia. É a mágica do ritual. É por isso que o ritual é diferente do evento,
O evento, eu gosto da expressão em português, que a gente pode pensar como vento, aquilo que passa muito rápido. O evento vai abrindo uma espécie de buraquinho que se expande, e a gente tem uma necessidade de um evento e um outro, e um outro, e um outro, para dar sentido à experiência do existir. Quando aquele que foi muito bom acabou, não ficou muita coisa, mas ficou só o desejo de ter um outro, é como que uma adição, como que um vício, por exemplo, as drogas sintéticas. Experimenta-se uma vez, depois você experimenta uma dose um pouco maior e por aí vai, para dar vazão, para suprir o espaço de alguma coisa que parece que está faltando para ficar melhor. E aí temos o casamento, né? Você entra solteiro e aí você sai casado. E temos o funeral. Interessante, o funeral, como diz a própria autora, é o único desses rituais em que o protagonista não participa. Ou sim, né? Não sei, participa de alguma maneira, mas o homenageado está lá, mas é o único que está em corpo, pelo menos, né? Mas ele não participa, digamos assim, daquela celebração ou daquela... Mas o homenageado está lá, mas ele não participa efetivamente, né, daquele ritual. E entre outros também, como por exemplo o Ano Novo, né? Nós celebramos o Ano Novo, por exemplo, hoje dizemos 2020, né? Em janeiro próximo diremos Feliz 2021, né? Mas não podemos esquecer que não é 2021 em todos os lugares. A marcação do tempo, ela acontece de forma diferente em culturas e espaços geográficos diferentes. Mas é importante dizer, por exemplo, nós que vivemos sob a marca judaico-cristã, houve um sujeito que zerou o calendário, né? E aí nós passamos a contar 1, 2, 3, 2020. E aí tudo isso está dentro dessa atmosfera do mito que dá sentido ao existir e sentido à contagem desse tempo para revesti-lo ou retirá-lo daquela ideia seca de que viver é respirar e morrer um pouquinho por dia. E por fim, a terceira forma que a autora nos apresenta é o tempo como ideia. E o tempo como ideia tem a ver com a expressão do Cronos. É importante falarmos pelo menos de duas manifestações de percepção do tempo que balizam muitas ideias desde os gregos, né? O tempo como Cronos e o tempo como Kairos, né? O tempo como Cronos, e o próprio nome que nós usamos, cronômetro, por exemplo, tem a ver com a matematização, o escrutínio, a contagem, a percepção de que há formas milimétricas de se capturar o tempo. Capturar com aspas, ninguém prende o tempo, mas conta-se o tempo. É aquele tempo que nós sabemos, tenho meia hora para chegar a tal lugar, a minha aula vai durar 45 minutos. Então essa tem a ver com a expressão do Cronos, e nós fomos sofisticando isso. Hoje nossos aparelhos têm muita precisão ao contar o tempo. Mas o Kairos, aí temos o Kairos. O Kairos é o tempo como circunstância, o tempo circunstancial, a experimentação do sentir o tempo, que não é o incapturável, o tempo na percepção do Kairos, ou seja, tem a ver com a intensidade do momento. Por isso que em alguns instantes nós, às vezes quando estamos juntos de algumas pessoas ou vivendo alguma experiência muito intensa, muito prazerosa, dizemos, nossa, o tempo passou voando. Ou quando nós não suportamos o expediente ou aquela situação que parece chata ou dura demais, nossa, esse tempo que não passa. Isso é o Kairos, que nas religiões chama-se o tempo de Deus, que é aquele tempo do incapturável, ou seja, calma, tenha calma, tenha fé que tudo acontecerá no tempo de Deus. É um tempo que eu não posso precisar. Mas aí, o tempo como ideia é isso, essa capacidade de organizar quantitativamente o tempo e dar para ele cifras e modos de calcular próprias, diferentes. Então temos aí essas três formas de pensar, sentir e buscar capturar o tempo. E uma outra reflexão que é importante fazer é que lá no início do século XXI, quando a professora escreveu e ministrou as conferências desse texto que nós lemos para hoje, passadas 2 décadas a gente pode pensar, e agora é tempo de quê? Porque até um dia desse, até meses atrás, nós dizíamos assim, bora, vamos lá, é para ontem, né? Essa expressão é muito usada nessa dinâmica enlouquecedora da vida.
da vida que temos aí, com todos os aparatos tecnológicos que prometeram nos dar mais tempo, mas que na verdade extinguiram, né, o tempo marcado de um expediente, por exemplo. O expediente não tem hora para acabar, muitas vezes nem para começar, porque quando se trabalha dentro de casa, a linha que separa o momento de trabalhar do momento de não trabalho é muito tênue. Tem sempre uma demanda para dar conta, tem sempre uma coisa para correr atrás. Mas nos últimos meses, com a instalação desta pandemia, nós vimos que o para ontem é balela, isso não existe. Não é? Temos que viver a experiência intensamente de cada momento. E não achando que, ai meu Deus, o mundo vai se acabar se eu não conseguir terminar aquele texto. Não que devamos, não estou incentivando que paremos de cumprir com nossas obrigações, de forma alguma. Mas que saibamos fazer uma gestão desse nosso tempo individual para que a nossa vida tenha leveza, para que não entremos numa zona de ansiedade que pode nos tirar completamente do prumo. É preciso tomar decisões. Por isso eu gosto de dizer, é tempo de pensar a educação como formadora de cientistas cidadãos, capazes de fazer acontecer um mundo melhor, se não para nós, pelo menos para as próximas gerações. É tempo de refletir os descaminhos e avanços da ciência e da tecnologia, é tempo sim de fazer isso. E é tempo de autoavaliar o nosso percurso e a nossa relação com os outros. É urgente, não deixe para amanhã não. Esse não deixe para amanhã não, esse é para ontem. Essas questões são para ontem. Mais adiante no texto, a autora vai falar um pouquinho do que ela está chamando de... Ela vai construir para a gente um cenário da ciência e da tecnologia, como ela se apresenta neste tempo presente. Né? E aí nós vamos falar um pouco mais demoradamente disso na aula, mas ela vai chegar num ponto central das duas situações, que ela percebe como problemática. Né? E ela vai nos dizer que a ciência e a tecnologia estruturadas a partir de uma fragmentação do conhecimento tem nos colocado em situações muito mais complicadas e mais arriscadas do ponto de vista de manutenção de nossa própria vida. Porque uma ciência, um saber que não se comunica interiormente, ele não vai conseguir comunicar-se com o que está fora. Ele não vai conseguir fazer aquela ponte que nós temos falado tanto com a sociedade, né, estendida, com a natureza estendida. Então, se uma ciência, uma tecnologia, ela não fala a língua, ela não é pertinente, ou seja, não une o local e o global, e não fala a língua do povo e da natureza, esta tecnociência seguramente ou certamente não cumprirá a sua missão de desdobrar, ampliar a vida. Daí, Ceyce Almeida nos dá uma frase interessantíssima nesse texto. Ela diz assim: o progresso da ciência precisa estar ligado de forma indissociável ao progresso da ética e dos valores da vida em todas as suas expressões. Quando Ceyce nos diz isso, ela está trazendo para a gente uma noção de ética que é baseada nas ideias do pensador francês Edgar Morin, no livro, no 6º tomo de O Método, que é a grande obra do Morin, que vai se chamar Ética, né? Tem como subtítulo Ética. Em linhas muito grosseiras e gerais, claro, aqui neste vídeo, ela tem uma característica interessante, que é o movimento do local em direção ao global. Como assim? Ela vai nos dizer, eles nos dirão, que a ética, de modo geral, ela respira ali, imprensadinha, apertadinha, entre egoísmos e altruísmos. Aí vamos aqui com outra situação polar, né? Temos aqui dois polos, mas a ética está ali no meio. O que seria isso? É uma caminhada que se dá na direção do eu, para o outro que me é próximo, para o outro que me é desconhecido e para a espécie como um todo. E aí Morin dá 3 nomes para que nós compreendamos um pouco melhor essa noção ética, que é de ética complexa, como ele vai nos trazer. Seria a autoética, é o cuidado de si, o parâmetro de amar o outro, de cuidar do outro, começa em mim.
né? Então, se eu cuido da minha estrutura física, psíquica e espiritual, eu teria um parâmetro para olhar para o outro e cuidar do outro. Mas a ética começa em mim, né? E aí eu parto para a segundo instante, que é a socioética. A socioética ou seja, eu não fiquei ensimesmado. Eu olho, eu abro a ética para o outro, esse cuidar, essa responsabilidade sobre o outro. Só que ainda é um pouco limitado, porque geralmente fazemos isso para aquele outro que me é próximo, aquele que é da minha família, aquele que é da minha sala de aula, aquele que é do meu curso, aquele que é da minha cidade, aquele que é que fala o meu idioma, né? Ainda tem uma série de restrições, mas aí Mohan nos apresenta um terceiro instante dessa ética, que é a antropoética. Que é a antropoética? A ética do antropos, a ética da espécie humana. Ou seja, é da minha espécie, não importa a cor, onde vive, que língua fala, não importa. O cuidado da preservação da espécie. E Mohan, embora não construa um conceito, uma noção, ele também nos convida a pensar um quarto instante, né, que é a ética do viver como um todo, que inclui tudo que é da ordem do vivo, que está para além, ou que inclui o humano. Ou seja, essa experiência do cuidar que sai do egoísmo, do fechar-se em si mesmo, essa tendência que temos todos nós, ao altruísmo, ao colocar-se no lugar do outro. Talvez uma expressão, inclusive ela aparece nas narrativas religiosas, é uma expressão que sintetiza muito bem a noção de uma ética complexa, é: não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Ponto. Seria tão mais simples, né, se a vida fosse assim, mas a gente tem uma dificuldade de fazer isso. Mas não é impossível, não. Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Pronto. Isso tem a ver com desde replicar, compartilhar uma postagem na internet, até tirar a roupa do corpo para ajudar o outro. Isso passa por uma série infindável de questões na nossa vida. Agora, o penúltimo ponto tratado por nossa autora no texto é a ideia de globalização. Palavra que quando lá na época em que a professora Conceição Almeida escreveu este texto, esse texto que estamos apresentando um pouquinho agora, nós vivíamos ali o limiar, né, da passagem do século XX para o século XXI, e estávamos ali super otimistas, dizendo: seja bem-vinda a globalização, né? Porque nós costumamos ver a globalização, e aí a autora nos diz, muito pelo viés da comunicação, do estreitar os laços, ou, para usar uma expressão do Michel Serres, pela consolidação de um espaço de vizinhanças, né? A globalização, por esse aspecto, nos colocou muito mais próximos, né? As reuniões agora, nós somos capazes de ter as nossas aulas, ninguém está na mesma sala física, concreta, né? Estamos todos no espaço de nossa casa, ou do nosso trabalho, ou mesmo na rua, não sei, mas estamos juntos nesta sala de aula que se dá na infosfera, né? Como, para usar a expressão do Pierre Levy. Então, a globalização ela sempre foi vista por nós por esse ponto de observação extremamente otimista. Mas essa globalização também ela traz consigo padronização, ela traz consigo a implantação de uma monocultura da mente, né? Sempre aquela ideia de que é uma cultura dos vencedores e sobre a cultura dos vencidos, né? Traz ideia de apropriação do espaço geográfico pelos vencedores sobre os vencidos e impregnação de um modo de viver que muitas vezes não interessava, como aconteceu na época das colonizações, por exemplo, no século XVI, né, que é uma das primeiras experiências de globalização, é quando um modo de viver começa a ser espalhado, impregnado como tônica oficial em outros lugares do planeta. Em Tristes Trópicos, o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss usa duas expressões que para mim sintetizam de maneira muito criativa o que possa vir a ser, ou para nos deixar construindo uma reflexão interessante sobre o que é globalização. As palavras são antropofagia e antropoemia.
E aí esses gestos vocês vão compreender porque antropofagia geralmente é uma palavra mais comumente ouvida por nós, escutada, e assimilamos a palavra antropofagia muito, colocamos como sinônima de canibalismo, não é? Mas de fato tem sentido, porque primeiro é preciso entender, em ambas, antropofagia e antropoemia, nós temos aqui o prefixo antropo, né? Antropos. Sempre que eu disser a expressão antropo, que vocês lerem essa expressão antropos, está se referindo à condição humana, à nossa condição. Então, fagia tem a ver com tragar, comer, alimentar-se do humano. Calma. Antropoemia é uma palavra menos ouvida. De novo temos aí o prefixo antropo e emia, né, tem a ver com vomitar, pôr para fora, cuspir o outro. Então, de antropofagia e antropoemia se faz um mundo globalizado. E aí como é que isso se processa para nós? Por exemplo, antropofagia, não é? Essa ideia de tragar o outro não precisa ser visto como algo literal, é na verdade uma metáfora para pensar tudo aquilo que nós absorvemos, transportamos de fora para dentro. Eu gosto de brincar muito com a ideia do sushi, né? Se você vai aí no Brasil ou em qualquer lugar fora da Ásia e vai encontrar os restaurantes de sushi, você vai ver que está lá, o sushi vem como um conceito, né, japonês, né, ou de algum lugar do continente asiático. Mas no Brasil você já encontra o sushi com banana dentro, né? Quase todos eles com cream cheese dentro. Então aí você tem a apropriação, tragou o que é de fora, mas você se apropria inserindo elementos que vão fazer, nesse caso, parte do paladar. Mas não se explica apenas com o paladar. As palavras que nós importamos, não é, de fora, o inglês, por exemplo, está muito presente no nosso dia a dia, mas tem o nosso jeito de nos comportarmos, de vestirmos, tudo isso tem a ver com a antropofagia. E o seu oposto também acontece, na maioria dos casos, ou em todos os casos, lamentavelmente, porque tudo diz respeito a tudo que tem a ver com rechaçar o outro. E aí como é que se expressa essa antropoemia? Como é que nós vomitamos o outro? Quando nós somos xenófobos, racistas, quando nós atuamos a partir de, movidos por qualquer um dos graves preconceitos que nos assolam, nós estamos aí agindo com antropoemia, quando nós queremos de todo modo expulsar o diferente, né? Nós temos e eu digo nós, porque somos todos nós, de perto ou de longe, temos um horror àquilo que é diferente, que nos coloca em xeque para pensar a nós mesmos. E aí nós vomitamos, nós pomos para fora, nós dizemos, sai daqui, você não é daqui. Então, entre antropofagia e antropoemia se faz o mundo globalizado, a vida, a sociedade globalizada. Consegui aqui um foco de luz, mas é interessante pensar que esse vídeo, já começamos o vídeo falando sobre a experiência do tempo, né, de experimentar e marcar o tempo, que significa construir ou adiar a morte, né, buscar adiar a morte, ou seja, dando sentido à vida. É engraçado que nós começamos, ainda tínhamos a luz do dia, agora já estamos aqui na escuridão. Eu tive que vir para uma luz artificial para que vocês consigam me ver, né, para que eu possa concluir o que está programado para esta videoaula de hoje. Estamos começando agora mais uma videoaula. Estamos começando agora a nossa... Estamos começando...